Esta semana, a Tânia voltou para Londres. O Levi está em Londres. O Hugo queria estar em Londres e eu continuo de alças. Olá, sejam muito bem-vindos aos Carapaus de Corrida, ao podcast de Fórmula 1 que com 18 anos também fazia umas palermices. Acho que é da idade. Mas palermices... Fiz muito pior, hein? Sim, Mas a chamar velhos, assim mas- de repente. Fizeste pior, mas não foi na Áustria. Não, foi no bairro da Cascalheira, em Lisboa, que é um bairro que só em si estar lá já é uma grande asneira. Uma cascalheira. O grande prémio da Cascalheira. Olhem, estamos aqui hoje a gravar. O meu nome é o Rosa. Tenho comigo hoje alguns dos carapaus do costume. São eles Pedro Luzindro. Como estás? Estou incrível a passar um calor que só não estou... tenho os tomates suados, é isso que eu queria dizer. Pronto, temos Aí reel. está. Está feito. Ao Temos fim reel. de um minuto já E temos. já escalou. Pá, é verdade, todo homem, e mesmo aqueles que não são de origem homens, sabem que chega nesta altura e temos a colhoaria nacional. Olha, eu vou dar aqui à Tânia a Nossa oportunidade de ter um Senhora. bocado mais de classe, ok? Porque também temos uma carapoa do costume, a Tânia Paz. Como estás, Tânia? Está tudo bem, também estou cheia de calor. Cá em Londres também está horrível. E não detalhes mais, ok? Sobre onde é Eu que só ia dizer soas. que está muito Obrigado. calor. Obrigado. Tem as Já em janelas Londres, todas abertas a ver se nesta- entra uma arase. Cá em Londres, nesta capital do mundo antigo, na verdade, não é? A capital colonial do mundo até uma certa altura, está horrível. Não tentes compensar mostrando tipo uma pessoa erudita que sabe de história. Tu há 45 segundos disseste que suavas dos tomates e é isso que vai ficar na história, ok? Não, mais ainda, eu fui ao ponto de dizer chamar-lhe colhoaria nacional. Uma alcunha que eu lhe dou pai desde 1900 e tal, porque eu morava ao pé da cordoaria e pá, E e 87. agarrou. Uma cena foi uma agarrou. Pronto, olha, muito medo deste Bom, episódio. Áustria. Estamos a gravar após o Grande Prémio da Áustria. A Áustria que 2000. produziu já grandes. A Áustria, deixa-me só dizer isto. A Áustria produziu o melhor e o pior que o mundo já nos ofereceu. O Schwarzenegger, o Falco, que ninguém Certo. sabe o que é o Falco, foi do Pois não. Amadeus, ok. que quer dizer austríaco, ok. e o Hitler. Por isso acho que a Áustria. Vê. Tem dá- ali. Tem a Áustria picos, não é? dá, Tem a Áustria picos. tira. Sabes, é isso que eu Exato. tenho a dizer. Exato, o karma balança, não é? Contas Exato. feitas. A Áustria Quantas dá, vezes? a Áustria tira. Tira. E então, vamos então ao grande Vamos falar deste prémio. Grande Prémio, vencido por Lando Norris, segundo lugar para Oscar Piastri, terceiro para Charles Leclerc, corrida do título ao rubro. Tânia, vou começar por ti. Como é que viste este fim de semana austríaco? Foi dentro da expectativa? Achavas que realmente Norris era o hipotético favorito à vitória neste Grande Prémio? Eu não achava que ele fosse, eu achava que ia ser outra vez mais Oscar, porque acho que estava mais inclinado para aí. Fiquei muito contente de ser o Norris também. E acho que ele fez uma quali. Bem, o fim de semana todo dele foi, Yeah. foi muito bom, foi muito forte e pronto, e fiquei contente. Eu fiquei contentinha. E tu, Pedro Luzindro, isto é o princípio de uma nova tendência, agora que vamos para os circuitos mais, vamos dizer, tradicionais, europeus, onde se calhar o Norris não tem tanto por onde fazer a geneira. Será que vamos começar a ver aqui um reequilibrar das contas? Não sei, porque eu acho que o Norris está sempre a um passinho de se boicotar, parece-me. E o Piastri é um bocadinho mais estável. Eu, se tivesse que apostar partes da minha anatomia, apostava no Piastri, por uma questão de estatística. Que eu acho que é mais provável, sim, acho que é mais provável um deles fazer disparate e pelo menos a minha aposta vai um bocadinho para o Piastri. Acho eu. Vamos ver. Neste momento estou o inclinado para aí. Piastri, a menos que o lixem, não é? Como os Alpinos iam fazendo, que motivou, que eu ainda não percebi se é uma radio message verdadeira ou não, mas quando o Colapinto, em situação de blue flag, encosta as 4 rodas do Piastri para fora, não é? Da pista, já para aí à volta de 69, e ele manda aquela radio message do... Como é que ele disse? After all these years, Alpine still trying to fuck me.
né? Eu vi essa vi sequência isso. pá, aí umas 30 vezes. E eu consigo explicar mais ou menos o que é que acontece. Porque Explica. eu acho que inicialmente o Tsunoda afasta-se, só Sim. tenta um undercut. Ainda não percebi Tenta muito um bem, mas a undercut. verdade é que ele tenta. Undercut não, o cutback, não é? Sim, O undercut é na pit, sim. pois é, um cutback, a tesoura, vá. É tesourada, sim. E ele afasta-se, entra outra vez, e quando entra, apercebe-se, eu acho que ele apercebe-se que o Piastri vai passar, entretanto percebe-se, compreende que o Colapinto o vai ultrapassar também, então chega-se para a frente, o Colapinto Chega-se à direita, não é? chega-se para a direita, o Colapinto tenta entrar no draft dele, e é quando tenta entrar no draft dele que empurra o Piastri para fora. Mas acho que ele entrou sem se aperceber. Acho que o Colapinto fez aquilo sem querer. Epá, eu quando vi o momento, estava bem, não é? Eu tipo, voltando a tomates, mas caíram os meus, que foi muito... Achei mesmo que ia virar. Em lado nenhum ele tinha qualquer benefício em fazer aquela manobra. Por isso foi mesmo. Não reparou que ele estava lá. Deixa-me cá meter aqui no condar do Tsunoda. Oi, estava aqui um gajo. Exato. E por acaso é o gajo que vai na luta pela liderança da corrida e é o vai à frente na liderança do e é o atual campeão. Não, o atual campeão não. Foi ao Piastri. Quem vai à frente. Então não é campeão. Uma pessoa não é campeã enquanto vai à frente de nada, senão já tinha sido campeão de boas cenas. Não é assim que funciona. A não ser, imagina que havia uma hecatombe e a Fórmula 1 deixava de existir. Pronto, eu se calhar ficava mal, confesso já, que se calhar precisava de um grupo de apoio, que não eram vocês, eram pessoas a sério. Mas eu tenho para mim que, pronto, se calhar o Piastri ganhava nesse sentido. Mas acho que aquilo foi... Agora, acho... No entanto, acho que o Colapinto devia levar ali uma penaltizinha, nem que seja em posições de grelha. Ou 10, quem? não sei. O Colapinto. O Colapinto. Sim. O Colapinto devia levar. O Tsunoda levou 10. O Tsunoda andou a bater em toda a gente. Então levou 5, é isso. O Tsunoda está a tentar voltar para os Racing Bulls. Ele está a bater em toda a gente a dizer: eu sou péssimo neste carro. É péssimo. Eu sou péssimo neste carro. Está a arruinar a carreira toda. Metam-me noutra equipa. O Liam Lawson, no Racing Bull, qualificou-se à frente de toda a gente. Aliás, qualificou-se e terminou à frente de toda a gente. Foi o melhor carro da Academia Red Bull deste fim de semana. Que esse também já está em perigo outra vez. Porque já estão a olhar para ele e pensar: se não queres ir para a Red Bull, para a equipa principal outra vez. Exato. Então... É que está-se tudo, e há o Tsunoda a dizer, não, eu se calhar quero ir para a outra. Olha, eu no Red Bull eu não consigo controlar isto, eu bato nos outros carros sem querer. Olha eu a ter penalties. Para mim. Para mim, eu não sou digno de um Red Bull. Acho que está-se tudo a pôr a jeito para isso, que seria uma tragédia. Sim, o Tsunoda está a pensar, olha, eu sou tão pequeno, eu quase cabo dentro da lata, mas do carro não, mas da lata caibo. Uma lata de Red Bull podem pôr lá dentro. Um carrito não dá, não consigo, recuso-me. Que pronúncia é essa? É isso que eu quero. É que isso é ofensivo. É que consegue ser ofensivo para os japoneses, apesar de não ter a pronúncia deles. Até para os ciganos isso é ofensivo e nem sequer é uma pronúncia cigana. Não era etnia cigana, para que eu estava a apontar, por acaso, é curioso. Sim, até porque se fosse etnia cigana, eles corriam com a família no carro também. Pá, dá sempre jeito a tirar uma criança para distrair adversários, tipo. Lá está a Mario Kart. No Mario Kart manda-se bananas nesse peixe. Quão bom era um Lelo Kart. Era isso que eu ia dizer. Era isso, não era? Assim que disseste Mario Kart, eu pensei, estamos a segundos de ouvir Lelo Kart. E geralmente achei que ias ser tu até, Tânia. Vê lá tu, mas é claro que não, que és uma pessoa com imagina BMWs e Mercedes só. Se era só BMWs, Mercedes e um Audi de vez em quando. Alfa Romeos também, Alfa Romeo. Ok, já chega. Vamos já te falar sobre a escolha de carros preferencial da comunidade cigana. Vamos voltar a falar sobre estes McLarens. Gostei muito do primeiro terço da corrida, em que havia aquela coisa em que o Piastri, tipo, ok, eu não saio do teu DRS, eu estou aqui e vou tentar de alguma forma passar. E sem ser um duelo de eles estão lado a lado a batalhar, foi um duelo super interessante, porque era claramente um duelo estratégico, ok? Agora quem é que está a poupar bateria para usar em que momento? O Norris tinha que estar a dar literalmente tudo, portanto havia risco de ele cometer um erro, como tu disseste, é o género de piloto que sob pressão comete erros, se bem que até foi Piastri que quase que virou a equipa toda ali na curva 2, 3, 4.
Portanto, eu estava a gostar imenso, pá, aqueles primeiros 20 minutos do vai não vai, não é? Um bocadinho quase à rom-com, em que tipo o protagonista e a love interest vão, não vão, vai, não vai, podem, não podem. Estava a gostar imenso, meu, estava a gostar imenso. Sim. Sim, Vai que é teu. Vai. Vai que é teu. Isso. Okay. Vai, Não, Norris. quer dizer que sim, gostei imenso. Eu não vi a corrida mesmo com muita atenção, estava a trabalhar ao mesmo tempo, não dava. Mas estava sempre assim de olho e sentia que estava sempre qualquer coisa a acontecer ou a ponto de acontecer. E isso é sempre significado de um bom início de corrida. Pá, uma coisa é verdade, os McLaren são um carro incrível, porque o Piastri estava agarradinho ao Norris o tempo todo e mesmo com dirty air, não é? E o carro, pá, versus os outros, a grelha toda, especialmente os Mercedes, coitadinhos, cada vez que apanham um bocadinho de calor, desfazem-se todos. São como a minha cadela, coitadinha, apanha calor e fica toda... Eu empatizo com a Mercedes neste momento. Os meus sidepods estão todos abertos. Apesar de a Mercedes quer o que a Mercedes quer, que é abrir os sidepods e não pode. Apenas os carros da Mercedes. Queres ir à rua? Vai tu à rua. Eu fico aqui quietinho, sombrinha do paddock. A mim não me apanhou lá fora. Dá-me água e tá bom. Tá bom. Já o Mercedes, não, o Mercedes é um Golden Retriever que está todo feliz por rua, embora. Então os dois vai dar pronto. Estão os dois bem felizes. Pá, e é engraçado que a Ferrari, que eles estão felizes, uma entrevista com o Hamilton a dizer que estava feliz em não estar a 1 minuto do primeiro lugar. Certo. Se bem que ficou mais de 40 segundos, atenção, tem que se diga, ficou não é? no Boda, convenhamos. Sim. Acho que o Leclerc fez magia, né? Ficou para aí 17 segundos do Sim, do então eu acho que é isso, é 17 porque eu vi a diferença entre eles, pode não estar relacionado com o facto ou ficção, e era de estilo a diferença entre Hamilton e Leclerc era 10 segundos, que em teoria é das diferenças mais curtas que ele conseguiu num cenário, diga-se, hipoteticamente normal, em que alguém não meteu dano ou um deles não flopou tipo uma qualifying e por causa disso ficou fora da corrida entre eles. Há uma curiosidade engraçada em relação ao carro do Piastri. Ele, quando é empurrado para fora da pista pelo Colapinto, ele perde para aí 0.6 segundos em relação ao Norris, ou seja, ele estava fora de pista a fundo. Sim. Eu pensei mesmo que ele ia virar, porque o gajo não perde muita distância para o Colapinto, ele continua do outro lado. Apanhar o gajo. Ele continua do lado, portanto, eu acho que, vá lá, como é que é? Paris-Dakar, McLaren. Com o McLaren. Piastri Alonso. Com este carro, não é fazer um carro. Não, é só pôr uma suspensão um bocadinho mais alta. Okay. Que é... Epá, e siga. Sim, para andar de lado nas dunas como o Sainz Sénior, não é? Certo. Pá, vamos a isso. Falar em Sainz Sénior. É isso que eu ia dizer. Há bocado estávamos a falar sobre o início da corrida que teve boas coisas e teve, porque Sainz Júnior primeiro chegou a 19º, que para mim, enquanto uma pessoa que eu tenho na nossa equipa, daquela aplicação cujo nome não será mencionado, tem que se lhe diga, não é? Depois o gajo, tipo, não só estou em 19º, como sabes mais, não vou. Estou um pouco cagando. Mas tu estás preso em primeira. Eu já fiz a segunda circular toda presa em segunda, percebes? Portanto, qual é que é o teu problema? E depois lá desiste, e depois na curva 3, logo, primeira volta, depois da partida real e eficaz, em que o Antonelli pensa, não é? Viu a corrida da F2 no dia anterior, em que também é um gajo que vai um bocadinho demasiado por dentro e flipa por cima do outro. E pronto, e decide que, sabes que mais, eu vou tentar aqui passar 3 wide na terceira curva com os pneus frios e trava o episódio do Antonelli. O episódio do Antonelli faz-me lembrar o episódio da minha adolescência, quando eu tinha pai 17 anos, em que estávamos no bairro da Cascalheira, de facto, estávamos à procura de um ginásio, porquê, não sei. Certo. Eu e mais 2 amigos meus, cada um na sua mota. E eu travo e digo, acho que o ginásio é ali. O de trás não trava lá muito bem, bate-me na roda. O que vinha mais atrás ainda, não trava de todo, e esbardalha-se contra o segundo. E eu só vi bocados de carnagem a passar por mim. E eu estava a ver o acidente, eu já vi isto. Mas foi na minha adolescência. Já vi isto a acontecer. Certo. Mas numa Honda 125. Era uma 50. Exato, 50. Sim, foi muito estranho. O que é que eu achei curioso é que aquilo acontece, não é? Portanto, há o Speta e o Antonelli e o Verstappen trocam logo ali umas palavras, que são palavras que são trocadas com um tom muito amistoso e de, tudo bem, puto, acontece, eu sei que não fizeste de propósito, porque Verstappen sabe que realisticamente não está na corrida pelo título. Porque se tivesse, não era essa a conversa entre eles. Não. Certo?
Sim, se fosse Sim, o Russell... e eu acho também que quer não fosse corrida para o título, se fosse Russell Yeah. ou o ano passado Hamilton... Yeah. Sim, ouvia-se boi, mas em... Sim. boi porque eles estão no Red Bull Ring, aquilo tem um boi lá no meio. Exato. Eu tenho uma Netherlands. teoria já há alguns anos. Tudo bem. Sim. É um touro. Eu tenho uma teoria já há alguns anos que o Red Bull Ring é uma rotunda no Alentejo. A quantidade de cidades no Alentejo e no Ribatejo tem um touro numa rotunda, que é, pá, o Red Bull Ring é basicamente, eu acho que devia haver uma bancada com migas e com as chouriças, sabes, coisas do género. GP Campo Pequeno. Migas, que bom. Sim, por acaso, isso é uma coisa gira que eu tive, já agora podem se calhar ver uma ideia, que os gajos na primeira reta, depois da reta da meta, não é? Portanto, depois da curva 2, da curva 1, aliás, eles têm aquilo, há lá um pequeno trajeto, parece ser para uma configuração adicional, em que podes fazer uma chicana a meio. Nota-se que eles vão passar a meio. Aquilo acho que não é a long lap de MotoGP. Eles em MotoGP têm uma configuração diferente. Sim, então eles fazem essa chicane? É a penalty lap, que é quando em MotoGP atravessar à frente do coisa completo, não é? Alguém faz a chicane e depois não, atravessa a chicane, aquela reta, aquela segunda reta no não sei, há um ring, como é que este se chama? Chama-se Red Bull Ring, acho eu. Red Bull Ring, ok. Sim. Nesta reta, em MotoGP é uma chicane. Então meio há uma chicane. É isso. Pronto, eu estava a pensar para mim, tipo, se em vez de andarmos a fazer sprint races em sítios que só porque sim, porque é que as sprint races não seriam em circuitos onde podia haver uma configuração diferente do circuito? Por exemplo, este circuito, para além de estar a dar excelentes corridas agora há anos consecutivos, se calhar a gente tinha feito uma sprint race no dia anterior em que tinha um chicane a meio. Não é preciso ser uma configuração brutal gigante, pode ser algo que, não é, permite-lhes que eles mantenham sensivelmente a mesma configuração de carro. Mas pronto, ao sábado tinha chicano e ao domingo não tinha, percebes? Estou a pensar que tens vários circuitos, os mais modernos têm todos alternativa. Paulo Ricard Boé, Paulo Ricard 14 circuitos diferentes. Pode ser Paulo, pode ser Paula, dá para tudo. Mas... Paula Ricardo é um nome Paulo Ricardo já é, não é? Certo. Paulo Ricardo. Mas Paulo Ricardo é. Não sei. Paulo Ricardo é o nome de uma autora. O Paulo Ricardo é o nome de um gajo que é DJ também. Faz casamentos. Como é que se chama? Happy Sixteens, como é que se chama? Sim, e nesta altura nunca tendo o telefone para ter trabalho. Agora não vês o gajo. Nesta altura do ano não vês. Paulo Ricardo, aí agora esquece, ele agora está em Benavente. E depois lá as palmas e depois volta para sim, o Paulo Ricardo nesta altura a vida dele está numa mala. Sim. Não, mas, ou seja, há vários circuitos, não é? Diz isto, Tânia. Não, eu ia dizer também, ia falar relativamente ao circuito este, porque toda a gente a querer circuitos com muitas chicanes e com muitas coisas e com muitos... E tem que ter um bocadinho de tudo, tem que ter a reta não sei o quê, tem que ter a curva apertada. Mas depois... É giro. E depois vais a este, que tem tipo 2 curvas e meia, e tens um corridaço do caraças, acontece tudo. Então, mas olha lá, este circuito está aqui, parece que foi desenhado para fazer boas corridas, porque tens retas grandes, tudo a prego, e depois tens... curvas rápidas na parte interior final, não é? Curvas rápidas, e depois tens 3 zonas de travagem hiper intensa. Pá, é preciso. Sim, mas é o que eu estou a dizer, mas eles desenham os outros todos com 30 mil coisas e não sei o quê, e a inclinação, e faz isto e o outro. Pá, ninguém ultrapassa, é DRS trains, pronto, é isso. Este é molho. Sim, é que desde... Pá, não contando com o Sainz não começar, desde o início da corrida que tu tiveste coisas a acontecer a cada 15, 20 minutos no máximo. Tem uma curva das curvas mais curiosas para mim, que é a curva 3, que acaba que é aquela que tens uma descida no final da depois tens uma curva que eu já vi gente a ultrapassar todas as formas e feitios. Já vi ultrapassarem por dentro, já vi ultrapassarem por fora, já vi ultrapassarem fazer o pino. Já viste o Tsunoda a bater lá? Já vi o Albon a ser corrido pelo VAR. Pois é, os carros da Red Bull estão programados para baterem pessoas naquela curva. Sim, naquela curva existe um magnetismo. Nem dá, o piloto nem faz nada. O piloto vai ali, então! E o carro, posso fazer o que... É o próprio carro. Como aos cavalos que fazem aqueles circuitos tipo na quinta. Eu sei o caminho, preocupes. Eu sei o que é para fazer aqui. Sim, para bater naquele. Não é para bater, eu vou bater naquele. Aliás, eu acho que aquele Red Bull achava que era o Albon. Assim, está ali o Albon. Também é azul, baralhei-me. Calma. É o Colapinho, desculpa. Sorry.
Ai, ai. Mas sim, eu também, voltando um bom bocado atrás, não é? Eu achei que os Mercedes pareciam fortes porque começaram bem os FPs, mas assim que entrou um calorzinho foram por aí fora. E a Ferrari, que Sim. trouxe upgrades este fim de semana, parecem ter funcionado, se bem que não os vimos contra um Verstappen eficaz, que ele costuma ser, nem os vimos contra um Mercedes forte, que pá, Sim. nas últimas 5 corridas Eu foi acho que forte 2 vezes. eu acho que é muito isso. Eu acho que os upgrades funcionaram, mas também foi uma acumulação de coisas. Foi o Max não estar lá, portanto nem sequer existe para dar luta. Foram os Mercedes, depois de repente no dia da corrida estar muito mais calor e irem por ali abaixo. Portanto foi assim um bocadinho. Pois, isso explica um bocadinho a cautela do Hamilton a dizer, pá, estamos a evoluir. Mas sim, acho que também é muito circunstancial. Acho que tem muito noção de... Pá, eu acho que, quer dizer, obviamente só eles é que sabem como é que sentem o carro, não é? E eu acho que ele realmente deve ter sentido alguma melhoria, portanto estava com um sorrisinho, mas não era tipo, yeah, man! Mesmo assim, ele queria não ter parado. Ele estava com aquela cena do... não é? Quando eles cometeram os duros, ele disse, pá, eu acho que faço aqui mais 20 voltas. Sim. É curioso que é o mesmo cenário, acho que sensivelmente o que aconteceu com o Leclerc há 2 semanas no Canadá, em que o Leclerc também não queria parar. E qual é que é o grande risco que eles correm aqui? Se eles param os dois da mesma forma, garantem o 3º e 4º lugar. É um facto. Mas se não parassem, a única coisa que estava em risco era a ordem dos pilotos. Portanto, é uma decisão puramente conservadora da Ferrari de pensar, pá, façam os dois a mesma estratégia, assim não se vão encontrar em pista, um com pneus, outro sem pneus, ainda se lixam. Ou é só uma daquelas cenas do piloto literalmente a dizer, eu não quero parar. Estão a passar esse áudio no preciso momento em que estão a mostrar a pit stop da Ferrari do Hamilton a parar para trocar de pneus. Pois, mas se pensarmos o ano passado, o Sainz teve algumas altercações com a box exatamente por causa disso, porque ele dizia, não vale a pena, não faz sentido, tipo, deixa-me fazer a gestão. E a Ferrari é um bocadinho surdinha em relação aos pilotos, sempre foi. Eu acho que a Ferrari é um bocadinho avessa nós pensámos nisto, portanto tem que ser isto. Eles são muito conservadores. Nos olhos. Eles estão a ser muito conservadores, sim. Muito raramente, e lembro-me daquele do ano passado, o Sainz ter também, o ano passado não, há 2 anos, ter ganho Singapura porque foi também lá um Strategy Master. Exatamente. E já ter feito 2 ou 3 dessas também o ano passado. Muito raramente eles deixam alguém tomar rédeas da estratégia sem ser lá os seus computadores e os seus engenheiros. Mas é muito mais normal veres esse caso. Eu acho que ainda consigo mais. Eu sinto os pneus bons, deixem-me continuar, não quero parar agora. Ou porque é que não paramos agora, que também já vimos ao contrário, e eles ainda avançarem mais e não, só paras daqui a 3 voltas, que era quando nós tínhamos planeado. Existe aqui uma dose de politiquice, porque eu imagino que a partir do momento que o Leclerc para, se o Hamilton diz não para e continua, o Leclerc vai dizer, olha lá, se eu soubesse que ele não ia parar e que eu ia pôr em risco no 3º lugar, eu também não tinha parado. Portanto, o Hamilton se calhar sabe que ele não ia parar, dizia, aí aos médios agora ficavam bué da bem. Eu acho que é capaz de ter sido aí uma gestão de política deles, que é, não vamos dar se abrimos este precedente, vamos criar aqui uma luta interna que não se aguenta e não vale a pena. Eu percebo esse ponto, mas também temos que pensar que o Leclerc sempre foi o menino do sim, que diz sim a tudo e é tipo sure, e tem que se calhar terem um momento de pá, arrebentar a bolha, já não quer brincar mais assim. Mas o ser piloto da Ferrari, eu acho que é um bocado aquela cena do namorar com a gaja boa do liceu, sabes? Parece que é uma ótima ideia. Parece uma ótima ideia, fica bem na fotografia, é giro porque é um sonho, não sei o quê. E chegas lá e, afinal isto tem um lado negro que eu não queria. Afinal, mas a menos que sejas um alemão que ganha 5 títulos de seguida, não vale a pena, não é? Pois, e repara, o alemão levou a equipa dele. Às tantas aquilo tinhas ali mais que nesta Braun não fica nada bem. E o Jean Todt. Sim. Tudo bem. Nessa altura tinha o Jean Todt e o Braun que estavam ali a fazer um bocado de uma pressão e a Ferrari achandrou, de certa forma. Porque eles de facto Sim, achandrou e não só. E depois era tudo à volta dele. Portanto, quem quer que fosse que estivesse com o Schumacher, esquece, estava lá só mesmo para...
Era tipo o segundo piloto da Red Bull agora, estava lá só porque tem que ter 2 carros. Pronto. Estou a pensar que, sim, e é interessante esta estratégia da Red Bull, vai ser muito prejudicial para eles, e está a ser, que é basta se o Verstappen sai da corrida, acabou. Eles não têm nada. Visto ontem. Não tem nada. Isto foi para mim óbvio. E é o problema de apostar num piloto número 1. Mas já era óbvio desde o Pérez. É óbvio desde sempre, mas desta vez foi. Está aqui. Aliás, é tão óbvio que o Ricardo, em 2017, ou 18, ou 19, lá quando é que foi que ele se mudou para a Renault, mudou-se porque para ele era óbvio. Ele percebeu, tipo, isto é o que está aqui a acontecer. Este chaval chegou aqui, é um predestinado, está claro. Apesar de o ter derrotado nesta primeira época que ele chegou agora aqui, não é? Porque fui colega dele uma época e fiquei à frente dele em pontos, isto está a mudar tudo. Eu não vou ficar para isso. E decidir a vida dele, e podem dizer que foi um grande erro ou que não, mas a verdade é que estava óbvio quando o Verstappen tinha 21 anos ou 20 e anos. Acham que a decisão da McLaren parar primeiro o Norris foi um track position? Foi do género, ok, estás em primeiro lugar, vamos dar primazia. Eu acho que é muito por aí. Eu acho que tem a ver... muitas equipas têm definido o piloto número 1 da equipa, e eu acho que a McLaren está muito a apostar o piloto número 1 desta corrida é quem vai à frente. Ou se calhar mulher, não, havia uma altura em que os gajos também faziam muito tipo, até por causa às vezes dos tows, agora hoje és tu, amanhã sou eu, hoje és tu, a próxima não sou eu, coisa desse estilo. Não sei se agora é muito assim, mas acho que se estás à frente nesta corrida, és tu que tens, tens a opção A. E discutivelmente manda o Piastri para a pior decisão, não é? Porque eles podiam ter parado o Piastri logo a seguir e ele, portanto, assumir o risco de que, ok, eu vou ser undercut, mas talvez continue pertinho, e ele riscou fazer mais 4 voltas e saiu mais no meio de trânsito e efetivamente acabou por estragar a sua própria corrida, não é? Eles, na realidade, quase que podiam ter feito double stack, porque eles tinham uma diferença brutal nessa altura para o piloto que estava em terceiro, acho que era o Leclerc já. Sim, era o e tinham o suficiente para fazer a paragem do Piastri a seguir. Não percebi porque é que não fizeram. Sim, tinha que ser a volta a seguir. Aí sim podes estar a... Sim, mas não era preciso esperarem 3 ou 4 como esperaram. Foi uma decisão estratégica, eles perguntaram-lhe abertamente, olha, queres esperar mais um bocadinho e se quer ficar com pneus melhores para o fim da corrida? Ele pensou, olha, isso parece-me bem, só espero que não apareça um cola-pinta a tentar mandar fora a volta 69 de 70. Portanto, se calhar, hipoteticamente, faria isso que estava a passar na cabeça dele. Ele estava ali, estava perto de chegar, se bem que a partir da volta de 60 e poucos fiquei com a sensação que ele não estava a ganhar os metros necessários para poder fazer esse calhar, jogo. Eu acho que pode ter sido faltava-lhe um bocado, mas... Sim, e pode ter sido também uma coisa, não vale a pena, se calhar o que eu vou retirar deste segundo lugar já é fixe, porque vai-me continuar a manter uma distância relativamente confortável a nível de pontos. Aceitável, sim. Vamos não arriscar, porque ele já tinha arriscado bastante, já houve ali um momento em que aquela travagem foi assim um bocadinho a própria box disse, olha, isso já foi, amigo. Já foi, sim, mas eu também achei piada que tal como no Canadá o Norris disse my bad, desta vez o Oscar também disse my bad. Claro que o resultado não foi exatamente o mesmo, mas eu acho piada eles terem os dois essa coisa de ok, ali não foi o meu melhor momento. Eu acho que eles ambos perceberam que estão numa posição em que se é para ganhar um campeonato do mundo é agora, porque este carro não há pai para este. Então vamos tentar ver se não estragamos as corridas um ao outro, mas tentar acabar a mais. Não, eles estão no ano 1 de Rosberg Hamilton, são fofinhos, são amigos, e vai chegar ao final do ano e um deles vai ser campeão. E aí é que se vai ver depois para o ano, ou no final deste ano, se for uma situação de alta tensão em que tipo, tens alguém, tipo o Hamilton com o Rosberg, no ano em que o Rosberg ganha, em que está na última corrida a tentar fazer andar mais devagar deliberadamente. Portanto, assim que começa a entrar esse género de táticas de um lado ou outro, porque está desesperado para ganhar um título, tipo na última corrida, aí é que se vai perceber onde é que a relação deles. E se a história nos diz alguma coisa, não vão sair amiguinhos para todos. Não, e o mais certo é um deles sair da equipa, e eu quase que aposto que é o Lando. Mais depressa que o Piastri. Pois, a não ser que o Piastri tenha uma proposta incrível para uma Red Bull. Pois, isso então já estás a assumir, e se calhar esse era o ponto onde eu queria ir, ok? Se calhar só correr aqui muito brevemente 3 coisinhas importantes de mencionar antes de depois falarmos sobre esse ponto, que eu acho que é um ponto importante, portanto, que é
Sauber com double points, ok? Foi apenas uma de 3 corridas a pôr 2 pilotos no top 10. Bortoleto no seu 8º lugar, o melhor lugar de sempre. Aliás, a causar inveja a Luzindro, não é? Porque levou um abracinho e um beijinho do Fernando Alonso quando acabou a corrida e Luzindro ficou, podia ser eu. Depois temos o Aston Martin Alonso nos pontos. Devia ser eu. Alonso, eu também falo português, como o Gabriel. E castelhano também posso. Alonso volta aos pontos. Lawson que apareceu para fazer um 6º lugar ou um 7º lugar, o que é, e vai agora desaparecer até ao final da temporada. Mas o ponto onde tu querias chegar, que imagino eu, portanto, se estás a assumir que existe um lugar disponível na Red Bull, é porque estás a assumir que o boato que o próprio Russell alimentou no sábado, de que ele ainda não assinou o contrato porque o Toto está a tentar apanhar o Max Verstappen, é verdade. Mas o Warner já veio dizer que não, que o contrato é até 2022. Agora é o diz que disse e não sei o quê. Mas ele tem a cláusula. Ele tem a cláusula, pá. Acho que é top 3 ou pode sair. É uma coisa de estilo. Pois, também quem é que sabe se essa cláusula é verdade, se é mesmo assim como está escrito? Não acho que sabe ele e o pai. Mas há aqui uma questão interessante que é o Red Bull. Será que está mesmo a perder competitividade? Será que não vai recuperar? Não é? Porque eu acho que o Max vai querer ir para a equipa que se vai realçar o ano que vem. E agora isto agora é um bocado roleta russa, não é? Quem é? Quem é? Sim, e eu acho também, quer dizer, vai o Max para a Mercedes com quem? Com o Russell? Querem mesmo isso? Com o Antonelli? É com o Antonelli. Com o Antonelli. Acho que é com o Antonelli. E o Russell para a Red Bull. Talvez. O Russell para a Red Bull? Sim. Eu queria ver se o Sainz saía da Williams, que eu não sei que a Williams surpreenda para o ano que vem. Claramente a aposta dele foi Sauber. O gajo devia ter ido para a Sauber, meu. Não, eu acho que o Williams é o caminho certo. Ainda. Eu acho Williams que o Williams... já não... Diz, Tânia, desculpa. Não, sim, eu acho que é isso. Eu acho que o Williams foi a primeira a dizer nós não estamos ativamente a trabalhar neste carro, nós estamos a trabalhar no de 2026. Eles já pararam este carro. Portanto, agora eles começaram muito bem, porque realmente tinham desenvolvido o carro. Agora as outras estão todas a chegar-se-lhe ao pé. E eles já não estão a desenvolver. Portanto, o que eles fizeram foi até agora. Agora, ou vem uma sorte, se calhar há 1 ou 2 corridas que os Santos se alinham e eles ganham pontinhos. Senão eu acho que é a aposta de 2026. Agora, 2026, como nós sabemos, não se sabe o que é que vai acontecer. É um Kinder surpresa, não é? Sim, é completamente... Sim. Não se sabe, portanto, pode ser que sim, que seja uma boa aposta. E novamente, a Haas, que ninguém fala de Haas, é o que é que se passa. Ocon em 10º. Ocon em 10º e Berman em 11º. Pois. A Haas a Haas é agir. A Haas e a Sauber, que são normalmente os backmarkers que nós associamos, foram substituídos pela Alpine e pela Williams. Sabe o que é giro? É que foram substituídos por partes de equipas. Foram substituídos pelo Tsunoda, ou pela pessoa do 2º lugar. Foram substituídos pelo mesmo Williams, hipoteticamente, acho que é só o Sainz, porque o Albon, tudo bem que não tem terminado corridas, mas está sempre lá para a frente, mais ou menos, não é? Aquele top 10 maroto. Sim. Foi substituído pela Alpine. E falando em Alpine, o Gasly até se safou muito bem na qualifying, até andar a dar voltinhas ao carro a fazer aquilo só faltava puxar o travão de mão para dar mais umas voltinhas, mas safou-se bem, chegou ao Q3 e não fosse essa coisa, se calhar até tinha conseguido estar um bocadinho mais à frente. Foi agora, porque a corrida anterior, Jesus. E o Colapinto, eu sinto que o Colapinto está em curva de aprendizagem. Está naquela zona de tentar perceber. Está corrida a corrida, não é? Eu acho que neste momento o contrato dele é de estilo, olha, hoje domingo, 3 da tarde, daqui a 70 voltas a gente diz se amanhã, segunda, também estás aí a ajudar ou não. Ou seja, se precisar de um gajo para transportar ali aquele caixote, se calhar contrato para isso. Está bem? Portanto, o contrato de piloto acaba e agora carregas aquele caixote. Mas quem é que eles têm para meter? Tem o Lawson. Pois o Lawson continua ali à espera. Não é Lawson, é o Lawson, o Duan. O Duan. O Duan continua na calha, não é? Mas o Briatore já veio dizer que o Duan não volta de certeza para conduzir. É assim um bocado... o Briatore bem que pode, percebes? O Briatore. Também concordo plenamente, que já sabem que eu acho que o homem não devia estar lá nem perto. Nem ele não tem passezinho... cara de ser um team principal útil. Mostrar um par de planos dele enquanto team principal, olhar para os ecrãs. Era mesmo, sabes, aquela boca aberta como quem diz, ai, tanta linha bonita. Novamente a pronúncia ofensiva para todas as etnias que existem.
Não, para obrigatório Isto não é é- ofensivo, não foi ofensivo o suficiente. Não ok? foi Isso é ofensivo o para- suficiente. Mas isto é a marca de um grande Sim. humorista. É, tu consegues com uma pronúncia ofender toda a gente ao mesmo tempo. Eu acho que isto é... Eu sei, eu vou começar a fazer imitações agora. Vou fazer todas as imitações. Barack Obama. Está a ver? Donald Trump. Pumba. Anjos. Isso, mas a cantar. Mas mal, ok? Mas mal. Não, espera. Não. Bem, porque é uma má imitação. Exatamente. Sim. Mas olha, não sei se tem mais algum comentário, só não queria que nós passássemos sem aqui esta telenovela que se está a desenvolver, não é? Para além da rivalidade Russell-Max Verstappen, nesta ideia de que ele vai hipoteticamente, ou pelo menos o Toto disse isso abertamente, substituí-lo, e é o motivo pelo qual o próprio Russell, vamos ser honestos, está a fazer mais do que o que lhe seria exigido. Oi? Em termos de... Também perdeste Oi? o Hugo. Também perdi o Também Rosa. perdemos o Mas Rosa. Perdi-te já um voltou? bocadinho. Ok. Já voltou. Eu estava a Estavas a dizer dizer? que não ter ainda assinado o contrato quando está a fazer mais do que lhe é Sim. exigido, não é? Está a fazer uma excelente época, o Russell, vamos ser honestos. Está a fazer uma Tô- excelente época, mas eu também, quer Não. dizer, o Toto Wolff está a fazer o trabalho dele, não é? Que tanto pode ser tentar encontrar a melhor pessoa para a sua equipa, como pode ser destabilizar as equipas Pois, porque nós rivais. sabemos que... E Mas- nós sabemos muito bem a rivalidade entre Mercedes e Red Bull, e especialmente entre Horner e Wolff. Talvez, sim. Não sei, pode ser tudo. Pode ser uma mistura Neste de coisas, momento. mas normalmente o que acontece é cada vez que há uma peça importante que cai, começam a cair as outras todas. Por isso Sim, está sim. tudo a guardar as cartas junto ao peito, que é Yeah, para ver sim, quem é que dá Tal o como, o primeiro ano passo. passado, tal como o ano passado estava tudo à espera do Sainz se decidir. Yeah. Isto foi muito S para aqui agora de repente. Sainz Ahm, decidir-se. Este ano está tudo a ver o que é que acontece. Ou seja, não há lugar nenhum assim de repente à mostra. Mas pode ser que não se sabe. Não. Eu acho que este É ano o não Russell, deve... é o Alpine, o segundo lugar. O que é que está mais disponível para o ano, em teoria? Se calhar o segundo lugar da Red Bull, porque eu não sei se o Tsunoda se vai Sim, aguentar, mas quem é que sim. vão ter lá? O Adjar deve estar a rezar, pá, não me metam, favor. por favor, Sim. façam o que fizerem, não me metam lá. Pá, a não sei Yeah. que o carro saia uma grande bomba, não sei. Pois. Pouco provável, sinto. Mas sim, então olha, também se calhar só antes de passarmos à nossa próxima fase do episódio, recomendar quem nos está a ouvir que pode e deve deixar um follow, um like, um subscribe, ok? Pode participar, até porque nós somos fofinhos. Para quem não sabe, ouvinte nosso, o Tigas Fernando, foi assistir à antestreia do filme de Fórmula 1, o filme no Colombo, na quarta-feira passada, graças a uma participação num passatempo que nós lançámos nas nossas redes sociais. É uma coisa que acontece muito, não importa, aconteceu desta vez e o Tigas ganhou, ok? É o que importa. O que eu quero dizer é, nós somos poucos ainda. E agora é que é a oportunidade de seguir e participar nestas coisas. Pois é, Porque antes de nós... quando formos dezenas de milhares, já fica mais difícil participar e ganhar alguma coisa. Epá, até porque nessa altura se calhar já não vamos interagir com as pessoas, porque estamos um bocado já vai acima ser disso. muito. Quando fomos enquanto em grandes virem numa como reta... aquele podcast que nós fomos eu e a Tana fomos ao Sunset do F1 filme, lá no paddock do Circuito Estoril, e estava lá a malta do Watch FL F1, pá, que trouxeram carros de F4 e puseram assim lado a lado, tipo show off. E estás a tinha um perceber? simulator, pá. Tinha simuladores, e Yeah. estavam lá a falar com as Não. pessoas, a ser Pá, todos até que- afáveis eu e digo- grandes. Vão-se lixar, pá. Nós, se formos eleitos desta vez, na próxima vez, eu faço corridas de alças. Está tudo com fatos, não sei o quê, e eu estou de alças. Com um palito na boca. E a fazia assar uma sardinha enquanto estou a fazer curvas, percebes? E a Exatamente. ajustar o brake bias. de- Mas olha, em relação a isso, gostei imenso, até porque eu nunca na minha vida tinha entrado no circuito do Estoril Olha lá, e, portanto, circuitos- conduzi lá para dentro assim com um sorriso na cara, tipo, olha, o circuito Fernanda Pires da Silva não tem um bocado aquela vibe de piscina municipal dos anos 80. oh, pois é, Bem. oh, Não se é? tem. Não é Oh, incrível? olha, Tem olha, aquela Vitor. patine, Olha, man. olha. Tem aquela patine Ferrugem. maravilhosa. Eu Está tudo adoro. cheio de ferrugem. Yeah. Está tudo cheio de Adoro ferrugem. ir, E porque tu
E tu olhas para lá e olhas para as bancadas e para aquela e percebes perfeitamente porque é que já não há corridas de Fórmula 1 lá. Percebes que tem história, Sim. mas que precisava de alguma atualização, não é? Precisava. Alguma, mas é muito giro, meu. É um circuito... É pena. É uma pena do circuito caralho. tão giro. O circuito é muito engraçado, o layout é muito engraçado. E tem uma história incrível. A primeira vitória do Senna em 85, acho. É uma... É verdade. Daqui. Mas pronto, foi muito giro realmente estar lá no paddock e ver a malta de, não vou chamar podcast rivais porque eles destroem-nos, mas de criadores de conteúdos rivais que tinham lá a sua ativação muito, muito fixe. Sim, um dia destes encontramos todos num descampado às 3 da manhã. Como é o Anchorman, não é? Em que tens as equipas de notícias todas dos anos 80 a andarem a porrada. Eu não tenho ideias humorísticas originais, eu faço um pastiche. Eu sou um Tarantino do humor. Certo, mas que fazes excelentes imitações, ok? Quero que saibas isso. Ao contrário de mim. Então vá, mais nada a falar, acho que podemos ir diretos para o facto ou ficção, certo? Oi, calminha. É uma rubrica onde nós... Olha, eu tenho uma menção honrosa, quero uma menção honrosa ao Tsunoda por ter mandado uma pasada no Stroll. Eu acho que qualquer pasada ao Stroll deve ser mencionada como menção honrosa. Só não é um primeiro lugar Driver of the Day porque não o pôs fora da corrida. Então, isso foi com a Bortoleto e bem. Mas pronto, então indo lá para agora para o facto ou ficção. Como eu estava a dizer, este é... Oi. Parou! Antes do facto ou ficção temos que falar de outra coisa, faz favor, senhor. Está a ficar todo vermelho porquê? E acaba em Eiffel. Espera aí, começa com Grid e acaba em Rival. Não sei se te lembra de alguma coisa. É uma aplicação. É uma aplicação que vocês estão sempre a instalar e não sei o quê. Filha, já tenho a segurança social. Olha, para mim, Grid Rival não tenho no meu telemóvel. Tens no teu, Luzindro? Não, também não tens. Não tenho, mas eu tenho. Espera, deixa-me lá sacar aqui a minha aplicação. Olha, está já a abrir aqui. Tenho uma pastazinha que diz Fórmula 1, Grid Rival. Quantos lugares é que o Rosa desceu esta semana? Bom, vamos lá ver aqui. Standings. Onde é que anda aqui? Tem que circular. Por acaso, olha. Por acaso não desceu imensos. Eu só fiz tipo 680 pontos. Tens noção que se eu não fizesse nada, fazia 650 pontos. Mais valia quase não ter feito nada este fim de semana. Pois é verdade. Foda-se. Mas olha, é o que é. Temos em primeiro o nosso André, em segundo B. Ramos, em terceiro Luís Ferreira e em quarto temos um upgrade, que isto também da temporada vamos tendo upgrades, que era o Luzindro da Wish. E que depois disse umas coisas muito engraçadas no Grid Rival e agora fez upgrade para Luzindro da Temu. Certo. Portanto, agora temos o Luzindro da Temu. Isso já vai em quarto. Acho que já pode ser tipo o Luzindro do El Corte Inglês daqui a bocadinho. Não, ele assim vai ter que atualizar. Em quarto já é... E vou buscar a primeira Luzindro só. Está em quarto. Vou buscar a primeira, passa só o Luzindro. Não é preciso ser de lado nenhum. Epá, eu sei que e eu passo a ser um Luzindro da Wish. Exato. A malta veio cá e dar-me um abracinho, sim senhor, e Doutor Rosa, eu aceito de bom grado todas estas brincadeiras, mas fiquei mesmo lixado quando à primeira volta eu tinha 3 gajos fora da corrida. É verdade. Eu tinha Antonelli, tinha Sainz, depois tinha o Albon, só 2 gajos meus é que terminaram a corrida. E a Ferrari, que tinha equipa, vai lá, foi a única coisa que eu fiz bem este fim de semana, foi pôr a Ferrari como equipa. Tem cuidado, tu és gajo para ter um AVC antes dos 50, com essas merdas, com esse experimento. Cala-te, diz Hugo, enquanto mete tipo um crepe de chocolate com profiteroles à boca. Coisa que eu posso ou não já ter feito. Então vá. Mas sim, para quem ainda não percebeu, nós jogamos no... jogamos um... Ideias. E com Kit Kats. Eu fiquei com diabetes quando ouvir isso. Sim, por aí. Eu vou fazer análise só por causa disto. Portanto, nós estamos a jogar numa aplicação Grid Rival, que é uma Fantasy League de Fórmula 1. Temos lá cerca de 40, se não estou em erro, dos nossos ouvintes. E não só é uma forma de interagir connosco, conversar. Temos aqui sempre um momento de destaque e tem sido muito divertido em dia de corrida e após a corrida ir lá ser gozado. Vamos então agora sim passar ao nosso episódio, à nossa parte final do episódio, que é um joguinho que estamos a jogar aqui os 4. O Levi hoje não joga, azar, chamado Facto ou Ficção, que é um episódio, um jogo, porra, estou tramado hoje, fiquei mesmo fiquei abalado. Está coitadinho, estamos a jogar, estamos a falar do Grid Rival, ele fica logo todo gago.
Fiquei Está a perder rede. Não, portanto, em cada episódio, cada um de nós faz uma afirmação sobre o grande prémio que acabou de ocorrer. Essa afirmação pode ser verdade ou falsa. Cabe depois aos outros tentarem adivinhar qual é o caso, o que é que se trata, e depois se acertarem ganham pontos, se não acertarem não ganham pontos. Não sei, eu estou perdido, já não estou a dizer nada de jeito, estou só a repetir palavras. Eu estava à Vamos jogar espera, o jogo houve do uma facto altura que ficção. tu dizias em cada episódio um amigo, em cada esquina igualdade. Estavas a patinar tanto eu. Ele vai começar a dizer palavras pós 25 de Abril. Estou completamente perdido. Então vá, Tânia, diz lá aí como é que está até ao momento o nosso facto ou ficção, só para trazer um bocadinho de coerência ao episódio. Que começou com testículos, que não nos vamos falhar a memória. Não nos vamos esquecer desse pequeno pormenor. Com um par deles, não foi só um, foram logo dois. Suadinhos. Sim. É lá, então estávamos tão bem. Eu digo uma palavra que não tem nada de mal com este calor. calor. Quando sai daqui, fica bonito. Eu imagino dois testículos molhadinhos a sair da piscina, tipo, mas a brilhar em bonecos animados. Tipo, olá, nós somos os tomates. Eu sou o esquerdo, eu sou o direito. Nós costumamos ter um amigo, mas ele agora está mirrado porque a água está fria. Por favor, se algum dos nossos ouvintes for animador, que faça uma animação deste último bocadinho. Bom, mas entretanto, facto ou ficção, temos o Levi com 8 pontos. O Levi já não joga há umas semanas, tenho-vos a dizer, coitadinho. Eu acho que ele já se derrota, mas eu não vou dizer nada, porque eu só estou marginalmente à frente dele, certo? Sim. Minha vida está a Pronto, o Levi tem 8, o Rosa tem 10 pontos, o Luzindro tem 13 e eu tenho 14. Está quase, estou-lhe a cheirar a caixa de velocidades. Está quase, então, olha, eu sugiro deixar a minha para o fim, porque como é aquela em que vocês jogam os dois no head-to-head, para criar assim mais tensão dos pontos, ok? Se concordarem. Então vá, queres começar tu? Eu tenho uma que está aqui. Esta semana é simples, ao contrário daquelas que eu tenho a mania de espatar. Não posso. É verdade. A Haas é uma equipa americana, mas foi comprada. A equipa anterior era a Marussia F1, que era uma equipa muito boa. Era uma equipa muito boa. Que foi assim, teve pilotos. Estou aqui a ver, por acaso, olha, os pilotos que ele teve são todos os que são relembrados, não é por melhores razões. Um deles é o... Acho que a frase é teve pilotos. É uma equipa que teve pilotos. Mas os pilotos todos que lá estiveram... Opa, um deles é o Jules Bianchi, que tem uma história trágica. Sim. O outro é o Timo Glock, que a única coisa que fez foi basicamente roubar o campeonato ao Massa. Também, mas sem querer. Na maior cabeça da história de Fórmula 1. Sim, no maior melão em Interlagos foi em 2008. 2008, para aí, Verdade, se essa afirmação ganhámos, eu e a Tânia, pontos. Portanto, e a melhor classificação que esta equipa está boa, chamada Marussia F1, teve foi um 10º lugar em 2014, justamente com o Jules Bianchi e um piloto que era o Max Chilton, que era inglês. Chilton Stappen. Portanto, esta é a minha afirmação, que esta equipa em 2014... A Haas, que era a Marussia, teve a sua melhor qualificação num 10º lugar. A melhor classificação em 2014, que foi um 10º lugar em 2014. Classificação... Isto tem clássico de Luzindo escrito por todo lado. Vai ser uma coisa de estilo, tipo, não é o Jules Bianchi, é o Jules Bianchi, ou não é em 2014, é em 2013, ou não é Marussia, é Marícia. Tem mesmo assim, vai ser uma daquelas Luzindrices, percebes? Mas eu vou dizer que é verdade, olha, eu pronto. também digo, eu estou com a Tânia, sinto que é verdade e vou dizer que é verdade. É mentira! É assim, estava tudo certo. Estava tudo certo, foi em 2014, foi com o Max Chilton, o Jules Bianchi, e não falei num terceiro piloto, não calhou, que era o Alexander Rossi, que só teve, eu acho que ele só deve ter feito FPs. Não foi um 10º lugar, foi um 9º lugar. Foi a única, mas de facto foi a única época em que eles fizeram 2 pontos. E então foi eu sinto que tínhamos 2/3 de ponto. 2/3 da tua afirmação estava verdade. Não e nós sejas assim, Hugo Rosa. Alia-te a mim, simplesmente aceita. Foi simples. Agora reparem, eu sou como o grande Prémio da Áustria, é simples,
mas é difícil, percebes? Sim, ao menos desta vez não tive que calcular qual é que era o diâmetro da Terra a dividir pelo comprimento do circuito, lá o que era. Do circuito do Canadá. Só aí foi uma miséria. Eu não tive amor o suficiente em criança, percebem? Então vá, Tânia, diz lá. Vamos embora. Então, Max Verstappen tinha penalty points a caducar esta corrida. Ele, neste momento, tem 9 penalty points. O piloto a seguir a ele, com mais penalty points, esta é a minha frase, o piloto a seguir a ele, com mais penalty points, tem 6 pontos e é o Lance Stroll. Eu sinto que esse quadro apareceu. Isto também no está Grande aqui um Prémio. clássico. Não, mas eu vou Também dizer. está aqui um clássico. Diz lá tu, Luzindo, porque eu estou a tentar ir de memória visual, que não é o meu forte. Mas diz lá, Luzindo, o que é que achas? Está aqui um clássico Tânia Tenha também. atenção que eu não vejo a corrida na mesma Sim. Transmissão. Pai, eu vou dizer que é. emissão. Eu não faço ideia. Este não faço ideia. Vou dizer que é falso. Porque não são 6 pontos, são tipo 5. Não sei. Eu tenho de memória que acho que é 6. Ou alguém com 9 e depois era 964. Não, se calhar que ficava com 9. E o Stroll estava na lista de certeza. Que eu lembro de ter pensado, é claro que está lá o Stroll. Claro, Portanto, está lá o Stroll. vou Aliás, a dizer que lista é não se verdade. chamar. Vais dizer que é verdade. Vou dizer, sim. Então o Rosa diz que é verdadeiro, o Luzindo diz que é falso. É falso. São 6 pontos, verdade, mas não é o Lance Stroll. É o Liam Lawson. O Liam Lawson é que tem os 6 pontos. O Naughty Stroll boy. neste momento tem 5, portanto está ali muito pertinho, mas sim, verdade. Continua a não pontuar. Então vá, agora a próxima para a luta do frente a frente. Olha, e neste momento estamos empatados, porque o Luzindo fez um ponto com a minha, portanto Então, estamos pronto, os dois com 14. Ganhar o próximo. Oi, Ganhar o próximo é campeão do mundo até ficar até haver uma troca de pontos. Então vá, eis o meu facto. Com certeza, Com deixa-me lá escrever. este grande prémio, a Red Bull quebrou uma streak de 77 corridas a ganhar pontos, a fazer pontos, ok? Foi a primeira corrida em que Em a Red Bull... 77. a Red Bull não pontua, ok? E ficando apenas a 4 do recorde de sempre de grandes prémios consecutivos com vitórias, que é detido pela Ferrari. Esta é a minha afirmação. Red Bull quebrou a série de 77 corridas a pontuar, quando estava apenas a 4 do all-time record, que é a Ferrari. Essa também é daquelas que pode não ser 77, pode ser 76, ficou eu vou a dizer que é 3 do verdade. recorde sempre, que é da McLaren, uma merda de caraças, pá. Ai, o que é que eu Luzindo vou diz dizer que é à minha verdade. vida? dizer Sim, que é eu verdade. ouvi. Luzindo diz que é verdade. Deixa-me lá. A Red Bull quebrou uma streak de 77 corridas a pontuar, ficando a 4 da Ferrari. Eu vou dizer que é... Pá, olha, vamos fazer jogo. Eu vou dizer ao contrário do Luzindro, que assim, pronto, assim fica. Interessante, giro. É Sim. giro porque eu ia dizer, tipo, olha, diz a mesma coisa que assim ficam... Não, vou dizer Sim, diferente, que é giro. para ser, pronto, assim um de nós realmente fica à frente. Vou dizer que é falso. Pronto, é efetivamente verdade. Portanto, Luzindro toma a liderança do campeonato de facto ou ficção. Cão da peste. Eu sabia, Com 15 pontos. finalmente. Minha vida faz sentido a partir de agora. Consegui, finalmente. Estás a Consegui, agora transformar-te em sim. Hugo Rosa. Agora sim, Mas posso calado, dormir. Michael. Posso dormir uma semana. Uma semana vou dormir bem. Sabendo que estou na liderança de alguma coisa. Para a semana há grande prémio, a Silverstone. sei, É não já para a sei. semana? Então pronto. É. vamos Sei, vou uma semana, vou. Oh meu Deus, obrigado. Obrigado aos meus companheiros. Queria agradecer à academia. A academia, mas por essa Como- voz não é os como Oscars, é tipo a academia, sei lá, Sim, a cultural e academia criativa. do bairro da Cascanheira, não é? Sesimbrense. Gustavo Gameiro, que tem sempre o nome do fundador. Claro. Sim. Mas sim, então neste momento o Levi continua com os seus 8, o Rosa continua com 10, o Luzindro tem 15 e eu tenho 14. Portanto, que eu devia ter ido ao Já contrário. tive tenho 15, eu 14, tive. Em o Luzindro tem 92 15. tinha 15. Não me querias. Tinhas 15? Pronto. Eras Tinhas muito 15 em bonito. 92. Bonito não era o adjetivo que me poderia definir na altura. Estava lá. Existia. Existias. Respirava, consumia Existia. oxigênio.
Ele existia em motas à procura de ginásios com os seus amigos. Sim. Por acaso isso foi com 17, mas não se notava a diferença. Talvez mais alguns pelos faciais. Então, olha, com esse nada excessivo partilha de informação sobre os seus pelos faciais. E nos tomates! Desculpa, eu tinha que fechar, eu tinha que fazer o callback. Vamos fechar o nosso episódio, ok? Muito obrigado a ti que continuas desse lado sempre a ouvir. Não te esqueças então para a semana que temos Grande Prémio de Silverstone, gravamos após o Grande Prémio e publicamos como sempre. Vai ao Grid Rival, instala, joga connosco, procura-nos nas redes sociais, Carapaz de Corrida Podcast, ou segue-nos aqui no Spotify, Apple Podcast, onde quer que seja que tu nos ouves. E, na ausência de Levi, como sempre, passamos a Tânia a honra de fechar este episódio. Só um pequeno apontamento. McLaren a acabar lado a lado, na verdade, é uma homenagem aos meus tomates, nomeadamente a cor. Porque são os dois laranja. Então, exato, era isto, só queria acabar com esta imagem. Papaya, por favor. Exato, são papaya. Papaya, mameia, o que tu quiseres. Vamos lá embora. Tânia, não, espera aí, Tânia. Tem que acabar. Não posso. Não, eu não te vou fazer isto aqui. Não vou deixar que sejas tu a terminar depois desta falta de classe. É Luzindro que terminou o episódio. Força, Luzindro. Diz a frase. Vai, mas espera aí, com o nível que me assiste, né? Meus queridos, beijinhos na bunda. Até segundo!